Olá, amigo do CMTO News. Estamos no Centro de Mídias, anexo da SEDUC, e vamos agora falar sobre as grandes navegações, mitos e lendas. Para essa aula, eu chamei aqui o meu amigo Acácio Fernandes. O Acácio já faz parte desse projeto desde o início, e por questões pessoais, hoje você trabalha em outro estabelecimento, mas estamos estendendo, ampliando o projeto para além dos muros do Colégio Militar. Acácio, cumprimente nosso público. Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para o público. É de uma felicidade muito grande estar aqui, porque esse ano, infelizmente, aí, a vida, o destino nos separou, né, de unidade escolar. Estou trabalhando em outra unidade e é, é, foi feito esse convite, né, pelo professor César Augusto, e de uma conversa que a gente teve há mais ou menos um mês atrás, a gente tocou nesse assunto das grandes navegações, e a gente foi fazendo alguns paralelos que, muitas das vezes, fica distante ali das academias, distante da sala de aula, e a gente falou, por que não levar isso para o nosso projeto, para servir também de uma área interdisciplinar, que os estudantes possam, principalmente nossos telespectadores, tenham essa oportunidade de ter uma visão mais ampla do que foi as grandes navegações, e também tirar alguns mitos, né? Verdade. É um tema que hoje, eu, conversando com você, eu me arrependo de não ter feito uma dissertação baseada nos mitos e lendas das grandes navegações. Para nossa aula aqui descontraída, eu trouxe um vinho, mas vinho sem álcool, viu, gente? Sem álcool, pelo amor de Deus. Para quem sabe, Portugal foi um grande produtor de vinho, né? Então, aqui, sem álcool, né, um suco de uva, para a gente ir conversando e explicando aí para o nosso aluno, nosso público. Pois bem, vamos aqui passar para algumas imagens, né, mitos e lendas. Então, bacana. Aqui, ó, navegação, né? Navegar nos séculos XV e XVI era uma tarefa muito arriscada. Quando a gente fala para o aluno hoje sobre as navegações, às vezes tem essa dificuldade de entender, de imaginar o passado. Porque para nós hoje as navegações não é algo mais tão surpreendente. No século XV e século XVI, para a Europa foi uma grande aventura, uma grande empreitada. As navegações ali, eles eram acostumados a navegar pelo mar Mediterrâneo, basicamente, né? Na Mesopotâmia, ali, os mares ali próximo às costas, né? Então, quando eles vão para as navegações em busca das especiarias, em busca de novas rotas, há também um conceito, havia um imaginário europeu também que está em jogo. Nós não vamos entrar muito em detalhes nas navegações em si, mas vamos falar mais dos mitos, do imaginário europeu do século XV, né? Século XV, século XVI é o início da Idade Moderna. Quer falar algo sobre isso? Primeiramente, e exatamente isso. O anacronismo traz essa percepção moderna que a gente tem hoje pelas redes sociais, televisão, satélite, a globalização de que navegar não é algo assim tão surpreendente. Hoje parece algo comum para nós. Mas quando a gente remota esse período aqui do século XIV, XV, XVI, era um mundo totalmente desconhecido. Hoje a gente poderia ser comparado a fazer uma viagem interestelar saindo aqui do nosso universo para outro, onde a gente conhece muito pouca coisa. E aí a mesma coisa, é só para tentar imaginar aí, imagina dentro de uma caravela iluminada por uma luz de uma lanterna, no meio de uma escuridão, sem um ponto de referência. Então imagina a coragem que era necessária para essas empreitadas, que duravam meses. Então as grandes navegações, quando a gente faz uma leitura ali, por exemplo, da Carta de Caminhas, desses descobrimentos, é de um imaginário assim impressionante e de fato é um período de descobrimento de coisas que a humanidade não conhecia ainda. É de uma outra realidade, chega a ser até surpreendente. Imagina para esses homens nesses períodos contrapor culturas totalmente diferentes. Então, para eles, na minha percepção, são homens ricos que poderam viver coisas que a maioria dos homens comuns nunca viverão. Para você que é aluno, que é jovem, que é estudante, que é apreciador, sempre é bom ter caneta e papel na mão para fazer as anotações. Uma pergunta aqui para você. O que foi mais desafiante, o imaginário ou realmente o oceano? Pergunta boa, pergunta boa.
Creio eu que, nesse primeiro momento, quando a gente faz uma reflexão histórica mesmo, as grandes navegações começam ali por volta do século XV, em 1420, 1415, com a conquista ali de Ceuta. Então são praticamente aí um século para se concretizar esse domínio. Então é muito tempo. Mas creio que a maior barreira, ela era de fato mental, psicológica, o imaginário, o medo. Não se sabia nem onde, até 1420 ali com a conquista de 1415 com a conquista de Ceuta, você não sabia nem aonde terminava o continente africano, não sabia nem se haveria realmente uma ligação entre os mares. E você navegava, cada vez que você avançava mais no continente africano ali pela navegações na costa, maior parecia ser esse continente. Então, o medo da chuva, deuses, maldições, doenças, tudo que você pode imaginar na imaginação do ser humano foi uma barreira absoluta. Então demorou-se muito para quebrar isso. E há outros mitos também que a gente vai tentar desconstruir aqui. Sim. Sobre a Terra plana, entre outros objetos. Vamos falar agora sobre esses imaginários. Para o nosso público, trouxemos alguns pontos. Primeiro ponto, acreditava que a Terra era plana e que o oceano terminava em um abismo sem fim. Lá na frente, depois, a gente vai mostrar algumas imagens. Mas vamos ler aqui uma por uma. O mar e a terra eram dois mundos paralelos. Hoje não. Então, quando a gente fala mundos paralelos, é que hoje o mundo é conhecido. Na época, eles não conheciam, como você diz, o mapa mundi da época compreendia um pouquinho da Ásia, a Europa e uma parte da África, em uma configuração totalmente diferente. As medidas que as navegações vão ocorrendo, o mapa mundi vai sendo redesenhado, que vai aparecendo, né, o Novo Mundo, América, África, mas numa configuração bem distante. Ainda assim é preciso entender a capacidade deles, dos cartógrafos, porque não tinham os mecanismos, os recursos que hoje a ciência dispõe. Então, pela observação, pelo posicionamento dos astros, eles desenhavam, fizeram bem para o que eles tinham em mãos na época. Justamente. Tanto que os primeiros mapas da própria América, aquele que já estão mais bem concluído, eles não diferem muito do que ele é hoje. É óbvio que tem alguns detalhes ali, principalmente na parte ali mais ao sul, ali na Argentina, que foi modificada, mas é um trabalho assim incrível e principalmente essa ideia do mar e a terra ser dividida, ela vem de uma cultura grego-romana. E havia essa separação até dentro das dinastias, né, dos deuses, que um deus comandava um reino, outro deus comandava outro. Então tinha um reino da terra, tinha um reino do mar, tinha um reino, por exemplo, do subterrâneo ou do mundo do submundo, dos mortos. Então havia essa ideia que havia divisões, né, nesses paralelos. E isso afetava o imaginário lá no século XIV, XV ainda. Outra coisa, na Grécia, o deus dos mares é o Poseidon. Isso. E o deus dos oceanos era Oceanos. Aí quando estava lendo sobre a mitologia grega, o aluno também pode ficar assim, mas como assim? Se Deus, o Poseidon é o grande deus dos mares, e por que tem os oceanos? A questão é que Poseidon era o deus dos mares próximos ao território europeu. Oceano era o deus dos mares distantes, do grande oceano. Quando a gente, às vezes, lê sobre a mitologia, a gente não lê com esse olhar. Sim. Mas agora, quem está atento vai começar a observar. O oceano é um mundo diferente. Poseidon é o mar conhecido. Justamente, o Poseidon ele é o deus que ele é mais reverenciado pelos pescadores, que justamente trabalhavam perto do litoral e avançavam no litoral. Inclusive, dos relatos desses pescadores que a gente tem o início ali das grandes navegações. Mas é justamente isso. Poseidon ele é o deus dos mares conhecidos. Isso. Mas havia uma vastidão que o homem ainda não tinha nem sonhado em conhecer ainda. E aí essa parte desconhecida, o horizonte, que era o deus oceanos, que era o que mostrava essa imensidão, né? Bacana. Então, o terceiro ponto ali, os grandes oceanos eram povoados por monstros marinhos, né? Nós vamos falar isso daqui a pouco. A Arca de Noé, a paixão do Rei Sol, os deuses marinhos, Poseidon, deus do mar e muitas outras. Está englobado no que nós falamos. Vamos para o quarto. Poderia encontrar o paraíso terrestre, muitas vezes representado pelo reino mitológico de Preste João. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, mas eu vou dar um contexto que, além do imaginário europeu, esse imaginário bíblico, havia um imaginário, vamos falar isso também, como a religião cristã ela molda a cosmovisão europeia.
mais? Poderia encontrar o país terrestre. Águas fervilhantes, ares envenenados, animais fantásticos, animais monstruosos espreitavam a imaginação que desciam o Atlântico em direção ao sul. Beleza. Para passar, você quer ter algum ponto ou eu posso só passar para o próximo? Não, pode passar para o próximo. Então aqui, a questão Terra plana. Até hoje existe, né, gente que debate se a Terra é plana. E virou apelido, né? Você é um terraplanista. Enfim. É o seguinte... muito se tem colocado, houve alguns escritores no século XIX, eu não mencionei, não trouxe eles aqui para o debate, mas eles tinham um sentimento antirreligiosos e no século XIX fortaleceu uma narrativa que hoje nós temos sobre a Idade Média, que é um preconceito, né? Que a Idade Média é a Idade das Trevas, não é a Idade das Trevas, não. Hoje isso é altamente refutado, então... Qualquer professor fala até com uma certa convicção, qualquer professor hoje que ensina negativamente sobre a Idade Média, ele desconhece a historiografia medieval. Né? Ele fala baseado em preconceitos. Um preconceito que foi construído no século XIX, de que uma delas, a Terra é plana. Pois é. A Terra é plana para os medievais? Ora... Na Idade Média, essa expansão do conhecimento que nós temos hoje não era real. Por quê? Porque havia um monopólio. Não é só isso. Não havia mecanismos de propagação, de difusão do conhecimento. Não havia esses mecanismos que nós temos hoje. Então, a elite intelectual, que muitos eram padres, já discutiam a esfericidade da Terra. Mas, no povo, né, no imaginário popular, predominava a incerteza se a Terra fosse plana ou redonda. Eu não vi se tinha, na Idade Média, uma convicção. Realmente era um dogma. Nunca foi um dogma de que a Terra fosse plana. Mas havia, sim, dúvidas. Quer falar? Tanto que um dos maiores intelectuais da Igreja Católica, que é o próprio São Tomás de Aquino, ele discutia esse assunto. E esse assunto, a própria Idade Média, ela é uma herança ali, né, intelectual da cultura grego-romana, principalmente grega. E você vai ver, vai ter, né, diversos autores que esses textos não se perderam, que a gente tem acesso hoje, como Pitágoras, Aristóteles, o próprio Aristófanes, que mediu a Terra. Eles faziam essas medidas, por exemplo, durante os eclipses, a sombra da Lua. Então, havia dentro da classe intelectual essa discussão muito clara de que a Terra era circular, uma esfera, né? Só que é aquela coisa, desde a Idade Média, criou-se no século XIX, e aí isso é uma coisa bem comum que fique claro para os estudantes, que geralmente isso é um processo do ser humano de que todas as vezes que uma etapa é supostamente superada por um novo modelo político, um novo pensamento, uma nova tecnologia, há-se uma necessidade de inferiorizar a antiga, ou o passado, para dar a impressão de credibilidade para a atualidade. E é o que se faz, por exemplo, durante a Idade Média. Criou-se essa concepção, principalmente, infelizmente, dentro das escolas públicas, né, de que a Idade Média, a Igreja Católica e o próprio Estado, né, o rei, ele tinha um monopólio sobre o pensamento coletivo de todo mundo. Só que na maioria desses estados, que eram fragmentados, as pequenas comunidades eram distantes, às vezes não tinha nem comércio, não interagiam entre si. Então tinham os pensamentos individualizados dentro dessas comunidades, que aí permeava essa ideia, às vezes da Terra plana, influenciado por algumas influências da Bíblia, etc. Mas dentro de um consenso geral, não existia essa dogma batido de que a Terra era plana. Há, dentro da intelectualidade, mais evidência de que a Terra era, nesse período, discutida que ela era esférica do que plana. Mas, até hoje, resgatam essa ideia por uma defesa, não sei por qual motivo, acreditariam que todo mundo, toda nova tecnologia mentiria por um assunto que, teoricamente, seria banal, né? E já foi medido diversas vezes, né? Muito se fala do imaginário e há uma ala dentro da historiografia que fala muito da economia, né? Sim. Como é a economia medieval da época? O final da Idade Média foi um momento de muita crise econômica. O sistema feudal já estava ruindo, era a formação dos estados nacionais. Nesse mesmo período, a Europa passou por uma crise climática que afetou a produção agrícola.
houve também no final das cruzadas, no final da Idade Média para moderna, muitas guerras entre feudos, muitos camponeses morrendo de fome, muitos saíram do campo para ir para as urbes, né, vindo urbano, né? Então, essa situação econômica, teve a peste negra. Sim, foi um impacto tremendo. Justamente, sempre nesses momentos mais agudos de crise, é que fortalece também um imaginário esperançoso, a busca pelo maravilhoso. Há em algum lugar na Terra, um lugar que não seja ruim como aqui. Há algum lugar, um paraíso. Então, esse imaginário também pode ser linkado, vinculado com esses... Já existia, mas se fortalece com essa crise econômica onde devastou quase toda a Europa. Você quer falar sobre isso alguma coisa? Essa é uma das discussões que eu tenho muito, porque o professor César me conhece, eu também gosto muito do lado filosófico dessas discussões. E a gente traz esse anseio que o ser humano tem, e aí a gente vai para um lado mais psicológico, que quando a razão ela se desperta, ou seja, quando a gente se diferencia dos animais ali pelo lado religioso, pelo sopro de Deus dentro da narina, ou seja, a gente vive dentro dessa dualidade, dentro da matéria e do espírito, o ser humano ele anseia por uma vida diferente dessa comum, do fim da vida. Então, nesses períodos aí de crise extrema, que a gente olha para nossos horizontes e a gente só enxerga dor e sofrimento, a gente busca um propósito. Aí essa busca ela vem do íntimo do ser humano. Se ele é psicológico, se é religioso, se é o medo da razão por percepção da sua finitude, eu não sei. Mas, nesses momentos, o homem ele busca essa referência, esse algo mais, às vezes o heroísmo, uma forma de permanecer vivo de alguma forma. A gente encontrou isso, por exemplo, na família, né, na perpetuação do nome da família, e aí nesses momentos de crise, a gente vai encontrar mitos como o do Pestre João, né, que seria uma terra ali míticas, que a gente vai conversar um pouco à frente. Pode passar a imagem? Então aqui outra imagem, como a Terra fosse plana, né? Isso aqui é engraçado. É engraçado, tem um demôniozinho ali, uma entidade ali soprando, né? Mas o interessante é que isso aqui é o que a gente fala de internet. Às vezes quando você coloca na internet, no Google, aparecem algumas coisas que são mais superficiais. Mas quando você vai ler os textos mesmo, fazer um estudo mais profundo da Idade Média, o medo e os anseios dos navegadores não era se a Terra era plana ou não. Era muito mais o medo de ficar perdido, principalmente que demorou um tempo, né, para se criar as caravelas e poder controlar as direções dos ventos. As embarcações até o século XIV, XV, elas eram movidas justamente aqui pelos ventos. Então, se você pegasse uma navegação, entrasse, por exemplo, no mar, ali no Pacífico, que vai ser descoberto depois, né? Alto mar, e você entrasse muito para o mar, perdesse todas as referências e não tivesse o vento para voltar, você provavelmente estaria, obviamente, condenado à morte. Então, os medos era muito mais essa questão de não conseguir regressar, de morrer em alto mar, de naufragar, do que, de fato, cair na borda do mundo. Isso aqui é muito mais é o que vende, é o folclórico, né? E aí, geralmente, os historiadores focam muito nisso também nas redes sociais, porque é o que chama atenção, que dá like, né? Mas o que chama atenção, porém, os relatos de Marco Polo, os relatos de outros viajantes que vieram ali na viagem de Fernão de Magalhães, isso, né? Relato mesmo, um dos relatos de Fernão de Magalhães, que é quando ele chegou aqui na costa do Brasil, ele viu monstros, ele viu gigantes, sim, canibais. Então, o Marco Polo também tem uma leitura fantástica. A questão que, infelizmente, o que predomina aí no cinema, Hollywood, danado para fazer isso, mostra, olha como eles eram supersticiosos. Não, essas descrições tinham por objetivo mostrar a grandeza dos europeus, a conquista. Para eles acreditavam, quanto maior a recompensa, maior o desafio, maior a recompensa. Então, se numa descrição não tivesse relatado nenhum desafio, né? Seria banal, né? Banal. Outra coisa também, eu descobri, dando uma dissertação de história, pesquisando sobre isso, que a questão de que esses monstros, esses obstáculos, por exemplo, tem várias imagens dos navios com peixes voadores, né? Era um presente de Deus, assim, era um obstáculo criado pelos deuses para que os homens vencessem.
Então, assim, ó, você dá até para entender um pouquinho a viagem de Odisseu também, né? Sim. Para você como as coisas estão ligadas. É sempre essa ideia de que o homem é premiado pela coragem. Então, para conquistar, e aí a gente vai ver, por exemplo, lá no Preste João, né, a fonte da juventude, ou a gente vai pegar lá em Ulisses, sempre para você superar um desafio, para você ter direito à eternidade, ou marcar a história, você precisa vencer desafios. Desafios. Mas é uma coisa que eu gostaria que o estudante faça essa reflexão, quando você quem tem a oportunidade de estar na chácara, ou viajando, às vezes quem já passou por algum perrengue, às vezes está na estrada, o carro quebrar, como a escuridão, o desconhecido, ele vai fomentando o medo no interior do ser humano, e aí você começa a imaginar coisa, o som de uma coruja começa a parecer assustador. Agora você imagina em alto mar, sem uma referência, há dias e dias longe de casa. A viagem de Fernão, quando ele entra aqui no Pacífico, durou mais de 3 meses em alto mar. Então você imagina uma baleia fazendo barulho debaixo do barco meia-noite. Então, olha como isso afeta. O canto da baleia jubarte, que é um canto alto. Imagine, eles nunca tinham visto essa baleia. Se você já passou perrengue numa tempestade dentro de casa, imagine esse perrengue em um mar desconhecido, se você não tem a certeza que a Terra é plana, você não tem certeza o que você vai encontrar, ouvindo cantos, né? Então, assim, no imaginário, na incerteza, realmente, qualquer um de nós imaginava a mesma coisa. Né? Sim. Pode passar. Então aqui vamos agora para esse mito. Ele é um mito, não é tão conhecido, ele não é muito conhecido, porém ele é fundamental. Antes de falar nisso, eu quero lembrar assim para o estudante que o imaginário cristão ele sempre partiu de uma questão assim de buscar alguma coisa. Você tem o Jardim do Éden, né? O Jardim do Éden, o homem estava abrigado e, de repente, ele comete um crime espiritual e comete um pecado e é expulso do Jardim do Éden. Esse sintoma, essa síndrome do paraíso perdido está dentro de nós. Aí, uma análise mais psicanalítica, mais psicológica, vai falar até com mais propriedade do que um professor de história. Mas existe em nós algo que nós perdemos. O mito, ele traz uma reflexão. O mito não é apenas historinha. Eu vejo muita gente, mas a Jardim do Éden é cobra falante. Não, a cobra falante não importa. O mais importante é essa lacuna psicológica que ficou no coração do homem, em buscar algo melhor. Sim. Cara, é fascinante. Aí eu já vou te passar. Aí tem a parte de Abraão. Quando Deus chama Abraão, o que ele fala para Abraão? Saia da sua terra e vai para um lugar que eu te indicarei. 2 pontos. E para terminar, para finalizar o mito cristão, Jesus, no final da sua missão, ele reúne os apóstolos e diz, ide, pregar o evangelho a todas as nações. Então sempre teve esse motor, né, propulsor, né, essa força de fazer com que eles fossem adiante. Algumas comparações podem ser um pouquinho grosseiras que eu estou falando, mas vai fazer sentido quando nós estudarmos um pouco do mito de Prestes João. Cássio. É uma coisa que eu sempre ressalto nas minhas aulas, principalmente sobre mitos, quando a gente vai trabalhar a Grécia, Roma, a propriedade média, é de que o mito ele não é uma invenção aleatória. O mito ele sempre é gerado de um anseio, de uma necessidade do ser humano, de uma compreensão da própria natureza humana. Então, há esse anseio, sempre houve, aparentemente sempre vai existir enquanto nós existimos como espécie, como ser vivo, de que a gente busca um lar, um conforto, algo que a gente possa dizer, isso aqui é o lar onde eu vivo, onde eu me sinto confortável. Aí vem o conceito de nação e etc, né? O mito de Prestes João, ele traz esse anseio durante a Idade Média, principalmente ali pós ali as cruzadas, porque quando a gente vai um panorama geral, as informações que a gente tinha da África, da própria região ali da Ásia, são conhecimentos, informações que já estão contaminadas pelos mitos e são informações antigas, do período de Alexandre o Grande, do período da expansão romana. E aí quando você tem esse mito aqui, pegando justamente num período em que a Europa está em crise, o mito ele traz esse alívio, essa sensação de eu tenho uma missão, eu tenho um propósito nessa vida, então eu vou buscar esse propósito. E foi justamente nessa pegada, quando eu estava conversando com o professor César, que eu me deparei com a informação que a gente ficou meio confuso ali, eu fui pesquisar um pouco mais profundo e acabei conhecendo o Afonso de Paiva
e o Pero de Canvilha, que são dois personagens muito importantes que vão em busca desse mito e que a gente vai conversar mais precisamente daqui a pouco, e que são dois personagens que ficaram, ao meu ver, né? Eu como historiador fui ter contato com a visão deles agora, que eu fiz uma comparação que é mais ou menos parecida com a do futebol, que é muitas das vezes o time, a seleção, o time ali são muito bom, é um time que ganha anos, como por exemplo o Real Madrid, só que muitas vezes a gente só dá destaque ao quem faz o gol. Podia ser São Paulo, né? Mas... É, tricampeão. Mas a gente só dá destaque para quem faz o gol. Então o goleiro pode pegar 10 bolas, mas se no finalzinho do segundo tempo, da prorrogação, o atacante faz o gol, é isso que vai estar na mídia. Isso. Então esses dois personagens aqui fizeram um papel fundamental para que a Era do Descobrimento acontecessem e eles ficaram meio ali de escanteio. E aí a gente vai trazer um pouco sobre isso. Para falar um pouco mais precisamente do mito, ele é um mito que eu praticamente achei um tanto quanto confuso, porque ele se modifica com o tempo. Com o tempo, exatamente. De acordo com a necessidade do que a Europa está passando. Mas, resumidamente, né, porque a gente não tem muito tempo, o mito ele traz a ideia de um cristão, um rei cristão, que tinha um reino que primeiramente é localizado na Ásia. Sim, sim. E que esse reino ele tinha essas maravilhas do imaginário. Animais fantásticos, e o que mais me chamou a atenção foi a ideia de que existia um lago, um local que você, ao se banhar, você retornava a ter os 32 anos de idade. E ele tinha mais de 500 anos. Então, nessas cartas que provavelmente foram falsificadas, que agora eu não lembro o nome do bispo, ele relatava esse imaginário. Então imagina para esses homens mortais, vivendo dentro da Europa, tendo essa perspectiva de entrar dentro de uma cruzada, encontrar esse reino e encontrar algo que seria fantástico, que era praticamente uma vida eterna, ou prolongar melhor essa vida, que não é prolongar na velhice, é prolongar numa idade ali plena, que talvez seja a melhor idade, que é os 30 anos. Como o próprio Cristo diz, né? O homem só vira homem a partir dos 30 anos, assim, de maturidade, de mentalidade. Então seria isso, e sem falar de outras questões narrativas, né, mitológicas ali, que é impressionante, e aconselho a leitura desse mito. Esse mito ele foi bem representado pelo um professor medievalista. Ele leciona hoje na Federal do Espírito Santo. Ele tem um portal chamado Ricardo Costa. Então lá tem muito material sobre a Idade Média. Muito interessante. E o que nós estamos falando aqui, ele vai para além daquele discurso que você, aluno, talvez já ouviu em sala de aula, de que se trata de um povo branco, explorador, uma cultura eurocêntrica, que buscou, o capitalismo busca destruir. Não, existe, além da economia, toda uma estrutura cultural, todo um imaginário, desde a religião, que vai desembocar depois numa necessidade econômica. Ok, tem essa parte também. Mas é algo bem mais complexo, mais interessante também. Então, desde a Idade Média, média para moderna, a busca pelo fabuloso. Eu fiz um estudo também no meu mestrado sobre viajantes naturalistas, que é uma outra classe de viajantes. E neles também se verifica o mito da Terra Prometida. Sim. Ora, os cristãos, sempre de forma análoga, se referenciavam nos judeus. Israel, cativo, o Egito, dificuldade, sai ali, peregrina pelo deserto em busca de uma terra que manda leite e mel. Esse conceito esteve presente na Europa, esteve presente nos cientistas, pelos cientistas também. A busca pelo mundo fabuloso, pelo maravilhoso, um local... Quando você vai ver as descrições de Cristóvão Colombo, de Pedro Álvares Cabral também, né? Pedro Álvares Caminha, na verdade, que escreve, há essa abordagem de que as pessoas aqui são inocentes, né? Sim. Sem malícia. Inclusive, até essa confusão no começo, ou pelo menos essa divulgação, essa ideia de que a América seria também uma terra prometida. Porque encontra os indígenas aqui vivendo... Novo mundo, é o nome Exato, novo mundo de oportunidades, de mudança de vida. Inclusive, boa parte dos colonos e navegadores eram pessoas que estavam fugindo de dívidas, fugindo às vezes de
por ter possuído crime, etc., nessa tentativa de fazer um recomeço nesse novo mundo. E era justamente o que prometia aqui no mito do Preste João, essa ideia de que você tinha um reino, e nessa própria descrição fala, né, que os homens não discutiam, não havia guerra, não havia violência, que havia comida para todo mundo, que a mesa de jantar cabia mais de 800 pessoas, era aquele exagero que mostrava, trazia essa ideia de um paraíso, uma transmutação do paraíso na Terra. Aquilo que a gente tinha perdido no Jardim do Éden se manifestava no reino do Preste João. Aí o Ricardo Costa, ao descrever esse mito, ele se fundamenta numa obra de Marco Polo, Terra das Maravilhas. E lá, quando veio o Império Mogol com Gengis Khan, há um embate e acabou o Preste João, acabou o reinado dele. Aí, de repente, é descrito para o norte da África, na região da Etiópia. Isso. Para quem não sabe, a Etiópia sempre teve relações com a Igreja Católica. Tinha mosteiros lá. Então, qual é o objetivo fim desse mito? Era que o europeu sempre deveria conquistar. Sempre em busca do paraíso. Há o paraíso, há o Éden, há o Jardim do Éden, há o Éden perdido, né? O Eldorado. Até mesmo nós temos filmes em busca do Eldorado. Quando você jovem, vai assistir Indiana Jones, né? Talvez o teu pai, né? É uma franquia. Mas vale a pena reassistir. Mas vale a pena. Sempre você vê eles, aquelas coisas esquisitas, né? Aqueles fabulosos aparecendo, aquela coisa maravilhosa. No fundo, é esse mito da busca pelo local desconhecido, em busca da Arca Perdida, em busca do Eldorado. Você encontra na literatura de Júlio Verne também. Estou até ministrando uma letiva sobre isso. Então, muito bacana. Vamos para o próximo. Acreditar em Preste João foi para o homem do século XII ao XV a esperança da cruzada, um motivo para permanecer lutando, reconquistando. É esse espírito belicoso que sempre insiste em renascer de nossas entranhas. Mesmo com todo o racionalismo, mesmo com viva ciência, né? Mesmo com o cientificismo que cresce séculos após séculos, esse mito é parte de nós, né? Para você, jovem, para você, estudante de história, vai aí duas referências. Hilário Franco Júnior é um grande medievalista brasileiro, Utopias Medievais, e Marco Polo, um italiano viajante, Livro das Maravilhas. Quer falar um pouquinho do Matheus? Já foi abordado, né? Mas dá uma... Só recapitulando essa questão, por exemplo, dos avanços, a gente teve o século XX, inclusive, ele trouxe essa perspectiva de que a ciência traria, talvez, para a Terra esse paraíso, que ela conseguiria curar as doenças física, que prolongaria a vida do homem. Ela realmente entregou muito benefício, mas hoje, no século XXI, 2024, é perceptível que até para a ciência há um limite. Que há coisas mais profundas dentro do homem que nem a própria ciência consegue solucionar. Que às vezes você pode ter a resposta, pode parecer muito simples para você, mas para aquela pessoa não importa. É uma frase que me pegou muito, foi de um escritor, né, que viveu durante a Alemanha, que ele fala isso, a Alemanha nazista, né, que ele ficou no campo de concentração, que ele fala, o homem é capaz de suportar qualquer coisa, menos uma vida sem sentido. Boa. Em relação ao mar tenebroso, é justamente essa ideia. É difícil, eu mudei, eu trabalhava sempre no ensino médio, estava trabalhando no ensino fundamental. Trazer essa ideia, muitas vezes a gente não consegue vislumbrar isso, de você estar em alto mar e você olhar para todo o seu horizonte e a única coisa que você consegue ver é água. Então você precisa buscar essa referência nas estrelas, e aí a navegação ganha muito, né, com a astronomia, e principalmente você se deparar com animais. Você tem espécies de baleias, tem espécies de golfinho, tem espécies de animais que tem chifres, que às vezes eu esqueci o nome dela agora, que ela só coloca o chifre para fora e fica navegando assim. Então imagina você tá em alto mar, levantar uma lanterninha para ver o que tá passando e ver aquele monte de chifre saindo da água, e aí vem a fervilhar... Animais que eles não conheciam. Vem fervilhar a imaginação. Faz sentido quando você vai também para a mitologia grega. A mitologia grega tem uma narrativa de que o deus Oceanos casou com uma deusa, que eu não vou lembrar o nome, e que deu origem aos ciclopes, Sim. que eram monstros de um olho só. Na mitologia, ligando com o fato, aqueles monstros de olho só, eles se fazem referência às fontes das águas. No casamento dessa deusa, que eu infelizmente esqueci o nome dela, com o Oceanos, deu origem à fonte das águas,
que era representado de uma forma fantástica, né? Um fabuloso, aqueles monstros de olho só, aquele gigante. Mas isso é resultado, né, desse encantamento pelo mundo. Pode passar. Isso aí é Sim, bacana. Acácio, com você aí. Aqui foi o que mais, assim, literalmente eu gostaria muito de me aprofundar e até escrever algo sobre, porque, pegando aquela referência, né, nós tivemos aqui 2 personagens que essa rota superior, essa imagem nos pegou e a gente ficou sem entender o que eram essas linhas, né. Aqui embaixo que a gente tem ali, né, Lisboa, Canária, Cabo Verde, é a rota que foi feita por Vasco da Gama, né, atravessando ali o Cabo da Boa Esperança, a chegar finalmente em Calicut. Ele vai fazer essa rota, né, já ali no finalzinho do século XV, quase virando, né, o século. Só que 10 anos antes, 2 homens escolhidos pelo rei de Portugal, né, Dom João II, eles tinham uma missão. Só que não é uma missão simples, uma missão qualquer. É uma missão que ela lembra histórias épicas como a de Ulisses, a própria Hércules, os 12 Trabalhos. Eles precisavam fazer essa rota em verde aqui, ó, o completo, para chegar, para descobrir se realmente existia esses continentes aqui e saber aonde era a rota e qual era a cidade, qual era o ponto ali onde tinha o que a gente chama hoje, por exemplo, em São Paulo, Porto de Santo, que é onde se concentra a chegada de produtos. Só que aí nós temos um grande problema. Isso ocorre depois da queda de Constantinopla em 1453, o que significa que essa parte aqui do Oriente inteira, ela está interditada pelo turco otomano. E ser cristão poderia ser uma sentença de morte. Como infelizmente hoje nos países mais radicais e os grupos radicais ainda né? Ser judeu ou muçulmano pode ser, só pela sua etnia, ser uma condenação à morte. Então eles precisaram peregrinar por solo, né? Passando ali o que hoje é a Itália, passando ali pelo que é o Egito, né? Se encontrar no Cairo. E aqui você tem 2 linhas. Essa azul é onde o Afonso de Paiva, ele teria que verificar lá na Etiópia o reino de Prestes João. Então a missão dele era essa, descobrir o reino de Prestes João e contatar Portugal para que o Prestes João ajudasse ele nessa empreitada da reconquista dessa região aqui dos mouros e dos outros povos, né, muçulmanos. E essa linha em laranja aqui é onde o Pero de Convilha vai até Calicut. Só que só nessa viagem aqui eles adoeceram, quase foram enterrados como indigentes. Imagina você viver na nobreza, ter família, ter filhos, ter um nome, você arriscar tudo isso viajando por terra, no deserto, atravessar o Saara, que é uma das regiões mais inóspitas do planeta. Tiveram que passar por Meca, que é a capital do Islã, muçulmana. Tiveram que dobrar o joelho, mesmo sendo cristão, para continuar com o disfarce, para não serem mortos, para cumprir essa missão. Então você consegue imaginar a importância desses homens concluir uma missão dada pelo rei que levaria a grandeza a seu povo. Se joelhar perante outra religião ou qualquer outra convicção que você tenha, a gente pode usar aquele tipo aqui de projeto político, tanto que é difícil às vezes a gente até ouvir outra pessoa. Imagina você dobrar, fingir que faz parte para... Parece coisa de filme. Sim, exatamente. É uma narrativa assim, tão incrível do que eles passam que eu fiquei assim, cara, do mesmo nível ali, se bem escrita, né, do que foi Ulisses, por exemplo. Só que, infelizmente, quando ele retorna da sua missão, que ele encontraria o Afonso aqui, no Cairo, o Afonso ele morre 30 dias aproximadamente antes do encontro. Então, toda a informação que ele tinha da Etiópia, de Prestes João, se perde junto com ele. Porque hoje em dia a gente tem o WhatsApp, redes sociais, e é muito fácil ter informações. Então, a informação era muito mais verbais. E aí ele assume essa missão, vai para a Etiópia e lá ele encontra o rei, ele tem toda essa questão e aí infelizmente ele descobre que o mito não é tão assim. A Etiópia também era um país que estava sofrendo a pressão dos muçulmanos. Ele se casa e ele vive o resto da vida dele aqui na Etiópia. E ele escreve as cartas e manda para Portugal, que é o que a gente tem o conhecimento dessa rota. Mas literalmente foi uma viagem aqui de praticamente quase 3 anos, vivendo em todos os tipos de perigos possíveis, por chão, por terra, de se perder, andando em caravanas, andando em alto mar. E aí ele escreve e aí ele pega todas essas informações, tanto aqui da África e principalmente ali de Calicut, na Índia, e aí ele entrega essas cartas ao rei Dom João II, que justamente é as cartas, as informações que Vasco da Gama usa para fazer esse trajeto. É o Pero de Canvilha, que entrega para Portugal a informação. Se atravessar o Cabo da Boa Esperança,
você consegue chegar em Calicut, e é em Calicut que fervilha o comércio das especiarias. Chegando aqui, as riquezas do mundo estarão abertas a Portugal. E aí, 10 anos depois, praticamente, Vasco da Gama faz a primeira viagem, navegando a África e chegando em Calicut. Mas literalmente é aquela que a gente fala, quem deu o passe pro gol foi o Pero de Canvilha. E o Afonso, né, que infelizmente morreu sem ver os frutos do seu trabalho. Quem deu o passe pro gol foi o Cabral, o Vasco. Mas quem construiu a jogada foi o Pero de Canvilha. Foi. É isso que você... Isso. Ele construiu toda a jogada e o Vasco só botou para dentro da rede. É importante, ele fez a viagem, sofreu seus riscos, mas realmente essa empreitada aqui por solo, passando dentro de um mundo ali... E a gente é pouco discutido, né, nas escolas, mas o mundo muçulmano era escravista, Sim. Era extremamente cruel em alguns pontos, então era um risco se pôr nessa situação. E eles fizeram isso e trouxeram toda essa glória futura para Portugal. E aí também, né, desencabou na descoberta da América, né, do novo continente. Essa história nossa, né, que nós estamos contando aqui, na verdade, mostra a grandeza de Portugal. Portugal hoje, para o olhar de hoje, parece um paizinho qualquer. Havia no conceito da época, Portugal era chamado de a proa da Europa, o fim do mundo, né? Sim. Mas Portugal ela tem uma importância gigantesca nessa, até mesmo por o avanço da globalização, né? Há uns que dizem que a globalização começa por aí, mas eu sou partidário do conceito de que sempre houve a globalização, mas só que de forma mais primária, mais rudimentar. Com as grandes navegações, o mundo passou a ser mais conectado. Nosso tempo realmente é curto, né? Passa rápido demais. Pode passar. Então vamos agora para terminar. Felizmente, né? Duas questões aqui nós vamos trazer para responder. Mas antes das duas questões, eu vou indicar um livro chamado Visões do Paraíso. Esse é um livro mais indicado assim, com uma linguagem bem um pouco difícil de entender. O Sérgio Buarque de Holanda escreveu, eu achei que ele escreveu livros com uma linguagem melhor. Aí vai uma opinião minha, porque eu já li várias obras dele. Mas ele traz visões do paraíso, são os imaginários, são as lendas, tudo que é construído, o que o europeu buscava no Novo Mundo. Algo fantástico, né? Tem um livro também de uma ela não é historiadora, mas crítica literária, Flora Susequinde, né, que começa assim: o Brasil não é longe daqui. Havia umas musiquinhas que virou folclore popular na Alemanha, na Europa também, Alemanha e parte da Europa, de que o Brasil não é longe daqui, para estimular a saída deles para o Brasil. O Brasil era vendido, era exportado, o conceito Brasil era exportado para a Europa como algo maravilhoso. Um lugar onde mana leite e mel. É sério, era isso mesmo. Sim. Quando você vê os Speaks, Márcios, dentro da narrativa científica, né, dos relatos, você sente assim um embasamento religioso, embora eles não levando o nome cristão, né, do cristianismo, mas assim, a busca pela Terra Prometida. E a Terra Prometida não era encontrada, porque aqui tinha pulga, tinha carrapato, sol quente pra caramba. E você vê nos relatos eles lamentando. Mas essa lamentação deles com relação à geografia brasileira era nada mais do que frustração por não ter encontrado a Terra Prometida. É incrível. Mesmo que não fizesse parte do seu objeto de estudo, assim, eu estou buscando. Não é isso. Eles não iriam assumir isso. Mas na sua intenção, na sua visão de mundo, no seu interior, lá estava o mito. Aí Ricardo Costa fecha muito bem. Essa busca pelo fabuloso, pelo Jardim do Éden, né, pelo paraíso, ele está dentro de nós. Ele renasce de tempos em tempos. Vamos lá. Quer falar alguma coisa para antes de tantas perguntas? Todo homem de bom juízo. Essa questão foi tirada do Enem em 2014. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Tanto mais que há tantos outros acidentes que diariamente podem aí ocorrer, que seria coisa pavorosa àqueles que aí navegam querer pô-los
todos diante dos olhos, quando querem empreender suas viagens. Então, o que o candidato deve entender na pergunta são, pavoroso, né? Ressaltar aí que a pergunta está falando de o quê? De um perigo, os perigos que ele vai contar durante a viagem. Ter bom juízo e falar sobre os perigos. Tanto que era bem constante os navegadores esconderem boa parte desses perigos, como os carbutos, né, doenças, a precariedade dos navios, a forma que eles dormiam, porque geralmente essas palhas, quando elas ficam úmidas com água e sal, não seca mais, então você dormir num chão molhado, a doenças, a comida extremamente precária, era escondida, porque justamente se houvesse uma conversa honesta, a maioria não teria coragem de empreender em uma grande navegação. Só para vocês terem uma ideia, quando você olhar assim com a navegação de Fernão Magalhães, praticamente 80% da população morreu. 80%. 80% da população morreu. 1.500 homens saíram com Pedro Álvares Cabral 9 de março lá na Foz do Tejo, lá em Portugal. Foram voltar, se eu não me engano, em julho do ano de 1501. 1.500 na tripulação, retornaram só 500. Pode passar. Beleza? Agora vamos para as questões. Letra A. A questão aponta que gosto pela aventura, fascínio pelo fantástico, temor do desconhecido, interesse pela natureza e purgação dos pecados, né? A gente começa por descartar as letras, né? A alternativa E não tem nada a ver. A pergunta é interesse pela natureza, não é isso que a pergunta está pedindo. A pergunta fala dos desafios encontrados. Então, ou seja, eles tinham um temor pelo desconhecido. Sim, um medo. Então, a letra C seria a letra correta. Isso. E aí a importância da leitura, que eu sempre recomendo aos meus estudantes, você está sempre lendo constantemente, porque muitas das vezes você se pega em uma situação que você não consegue interpretar bem a palavra temor. E isso, infelizmente, ocorre com muita frequência. Então, quanto mais obras você lê, quanto mais conhecimento você tem de modo geral, mais fácil é você interpretar. Então, quando você liga lá as perguntas, né? Bom senso, perigos, aí você vê, são palavras negativas que levam a medo. E aí, a única palavra que eu tenho aqui que tem relacionada a medo, ou temor do desconhecido. Então, obviamente, você arrisca na lista C, mesmo que você não tenha uma certeza, mas você conseguiria dar um chute, que eu falo que é o chute direcionado, mas... A letra A, gosto pela aventura, não. Talvez o aluno poderia ficar na dúvida, e seria uma dúvida até interessante. Fascínio pelo fantástico. Mas, como você bem ressaltou, a pergunta não fala do fascínio, fala mais do temor e dos desafios. Então, temor pelo desconhecido. Do desconhecido, letra C. Vamos para a última questão. É uma questão um pouco maior, né? Vou ler aqui. As crenças de navegadores... Aqui é o reflexo. As crenças de navegadores portugueses e espanhóis do século XV e XVI, inspiradas na tecnologia medieval, de que o paraíso estava ao alcance dos homens, embora em lugar ainda desconhecido, estimularam as viagens de descobertas que incorporaram o novo mundo ao espaço geográfico das terras conhecidas pelos europeus. Ponto. É interessante ali que fala, estimulavam. O que estimulavam? A primeira parte, as crenças, né? A busca pelo paraíso perdido é o que estimulava eles. Não é isso? Então vamos lá. Então você vai lendo e vai interpretando. As pistas desta mentalidade. Que mentalidade? A mentalidade medieval, da busca pelo novo mundo, a busca pelo Eldorado, pelo paraíso. Beleza. As pistas desta mentalidade estão em obras filosóficas e literárias da antiguidade greco-romana e de outros humanistas, além de novelas de cavalaria. Ponto. O conteúdo destas obras faziam parte do patrimônio intelectual europeu de fins da Idade Média e forneceu o quadro mental a partir do qual foram escritas as obras de viajantes europeus que vieram à América no século XVI. A busca do paraíso terrestre, quando da expansão marítima europeia voltada para a descoberta de novas rotas de comércio com o Ocidente, significou o quê? Então, aqui o cara tem que interpretar bem, porque a pergunta é grande. Sim. Né? A dica que eu sempre dou para meus estudantes é que você tem que ir isolando informações. Então, você vai pegar informações aqui, por exemplo,
filosóficos e literários da antiguidade grego-romana. Ok. Só que ali você tem uma informação ali, humanistas. Quando você tem uma percepção maior, você pega, o humanismo está em qual período? Está em qual século? Então, o humanismo já está nessa transição ali, né, da Idade Média para a Idade Moderna. No Renascimento. Renascimento, toda a questão cultural, o surgimento da burguesia. Então, você vai fragmentando esses conhecimentos para você se situar. E aí você pega o finalzinho da pergunta. A busca do paraíso terrestre, quando da expansão marítima europeia voltada para a descoberta de novas rotas, com o comércio com o Oriente, significou o quê? Aí vamos lá para as respostas. Vamos lá. Permanência de elementos da mentalidade medieval no período inicial do Renascimento. Bacana. Se você lembra que o humanismo está dentro do Renascimento, você já teria ali uma pista forte de que poderia ser a letra A. Isso. Mas vamos ler o restante. A confirmação dos relatos bíblicos que podiam ser constatados com as navegações. Primeiramente, não há essa ideia, não cita nenhum relato bíblico e não cita nenhuma questão de constatação. O que é constatação? Lembra? É isso que é a importância da leitura. Constatar eu tenho uma informação, eu vou lá e verifico essa informação. Realmente isso é verdade. O professor César está de boina. Eu vim aqui e vejo, ele realmente está com uma boina, né? A correspondência entre as crenças europeias e os mitos indígenas do Novo Mundo. Aqui nós temos duas informações que você não encontra lá no texto. Lá não fala sobre mitos dos indígenas, não fala da correspondência desses mitos, que não há uma comparação. Então não pode ser a letra C. Descartando a C, só resta 3. Isso. Então essa aqui está realmente deslocada. O uso da justificativa religiosa para o financiamento das navegações pelas coroas ibéricas. Aqui tem umas informações que elas, de certo modo, são verdadeiras. Se você ler, você vai estudar, você vai entender que as coroas realmente elas financiaram essas viagens. Mas no texto específico, tem alguma menção a esse financiamento? Não fala. Não estão. Então a gente pode descartar também a letra D. Vamos entre A e a B, então. A e a B. Só que aqui, ó, a afirmação dos relatos bíblicos. Lá fala sobre a religiosidade, fala sobre esse imaginário, mas ele não fala sobre nenhuma confirmação e nenhuma constatação. E também nenhuma negação. Então eu descartaria a letra B, obviamente, porque não se fala nessa constatação dos mitos. Na verdade, quando eu comecei a ler a pergunta, até um certo ponto, eu falei, os mitos é o imaginário da Idade Média, que muitos deles eles eram influenciados pelo mito bíblico, sim. Sim, mas a pergunta vai fazer referência a greco-romano, né? Literatura. Então, o estudante ele tem que entender o que a pergunta está pedindo. Sim. Que realmente, tem um mito bíblico? Tem. Sim, tem. Mas a pergunta não faz referência direta. Sim. Ela faz referência aos contos de cavalaria e à literatura greco-romana. E o humanismo, que é o Renascimento. Então, pegando essas três informações, o que é o Renascimento? A busca da cultura grego-romana, que foi citada. Sim. Então, você vê que há uma transição entre a mentalidade ali da Idade Média para a Idade moderna. E aí você pega a letra A, permanência de elementos da mentalidade medieval no período inicial do Renascimento. Justamente isso. E isso, inclusive, nenhuma mentalidade, nenhum período histórico que a gente divide, né, contemporâneo, etc., não há uma ruptura de esse ano todo mundo pensa dessa forma, daqui de 5 anos ninguém pensa mais daquele jeito. É sempre um processo lento que leva anos e anos. Isso. Inclusive, até hoje, a gente ainda vive, o próprio Brasil é ainda essa mistura dessa cultura judaica, grega ou romana. Sim, até hoje. Então não tem essa ruptura absurda, é sempre um processo ali de uma mudança, né, uma mudança de mentalidade, que a gente só encontra ali na letra A, que é o que pede na pergunta lá. Exatamente. E essa divisão temporal, ela é mais com fins didáticos do que realmente foi, né? Porque até os conceitos, a transição, que é a queda de Constantinopla, há alguns historiadores que apontam que foi a descoberta do Novo Mundo, que é a transição. Há um outro que eu acho mais interessante, né? E teve outra também que é a invenção da imprensa. Aí depois do Gutenberg, né? Tem uma outra terceira corrente que discute que a imprensa ela foi muito mais determinante. Todas foram, mas antes a ruptura, a quebra de a informação que era de uma instituição passa a ser fragmentada, que é a imprensa, né? Houve uma quebra de imaginário ali. Sim. Também na imprensa. Então, a história... Nesse conceito eu concordo com as duas últimas opções, que são mais, né, interessantes. Então, jovem, na hora do vestibular, fique do lado do que é mais batizado. Porque o conceito mais batizado é a queda de Constantinopla. É aí que você vai ter que se marcar. Okay? Esses outros conceitos, eles fazem parte do debate, talvez até mais interessante, mas ele é um debate mais filosófico, mais acadêmico,
e você não vai discutir filosofia no Enem, não. Você vai lá acertar a questão. Acerta a questão, viu? Não é para você debater com o dono da questão, não. Acerta a questão. Não debata com a banca. Só marca a opção correta, faça a sua faculdade e seja uma boa pessoa, né? Um bom funcionário. Para finalizar, né? Para finalizar, faça suas considerações finais que eu finalizo a gente... Primeiramente, agradecer a oportunidade, porque a gente já discutiu diversas vezes essa temática, né? Quando você ama o que faz, você precisa, de certo modo, pôr isso para fora. Então, a gente que ama a educação, que ama a história, que ama estudar, para mim, estar aqui, poder ter esse momento de descontraído, de conversar, de pôr alguns fascínios, coisas que a gente não encontra, como esse fascínio que eu tive de ler as narrativas ali do Eiro de Canvilha, junto com o Afonso. Quando você tem alguém que também gosta, então é um momento de prazer. E aí, estar aqui presente nesse projeto, participar desse projeto, ter essa oportunidade, para mim é muito importante. E gostaria de que cada vez mais as pessoas também despertassem, porque uma das experiências que eu estou tendo esse ano, e aqui até meio que um desabafo, é de que eu percebo cada vez mais na educação essa morte, desculpa dar a palavra mais pesada, mas essa morte do desejo pelo aprender, de sentir prazer em ter conhecimento, em poder debater de igual com uma pessoa. Eu não falo no sentido de querer provar ser melhor, mas de a pessoa dar uma informação, dialogar, né? Dialogar, conversar, crescer, instigar, receber informação e dar informação. Então, você está falando aí, eu estou lembrando de alguma coisa aqui e aí a gente vai trocando ideias. Isso. Então, esse projeto é muito importante, que eu gostaria de agradecer aqui a participação do professor César, coisas que é um projeto que eu ando aqui na educação, já tem 6 anos que eu estou na educação, e eu vejo que não há esse empenho, assim, de fato, de muitas vezes não remunerado, então muitas vezes dentro da educação fica muito do PCCR, isso, aquilo, muitas vezes pelo valor econômico. E aí você percebe quando a pessoa realmente ama o que faz, quando ela faz por amor e muitas vezes de graça. Então valorizem. Aqui é gratuito mesmo. Quanto a você, curta nossos projetos, compartilhe, acredite nesse projeto. Esse projeto aqui, esse podcast, ele vai ser divulgado nos canais do projeto História e Conexão no YouTube e alguns fragmentos no Cemitério News Instagram. Curta, compartilhe, ao símbolo aí, ó. Um abraço, tchau.